Bom dia aí a todos. É, Nós estamos no Talmidim, e nosso assunto aqui é Tribunais Celestiais, e eu quero já iniciar falando que nos Tribunais Celestiais a ignorância não justifica você nem a mim, porque ele não vai levar em conta se você conhece ou se você não conhece. O que justifica lá é a transgressão, é pecado. E tudo isso é algo que você faz contra a lei, contra um princípio. Então, o inimigo tem usado esse lado da ignorância para nos prejudicar, né? E a geração que tem mais acesso à informação por conta do advento da internet é a geração mais desinformada, que não se utiliza a internet para adquirir informações importantes e se faz dela uma internet. Então, olha só, a última geração da história não é apenas a geração da tecnologia e a velocidade da informação, mas também a mais vulnerável, sabe? A mais vulnerável. Então, deixa eu te mostrar algumas coisas. Vamos construir um pensamento. Olha. Mateus 24. Mateus 24. Ele vai apontar para o fim, né? E eu só vou ler um versículo. Ó. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir. Isso é arte mágica, de engano. Eu fui iludido, o cara me iludiu, a mulher me iludiu. Iludir até mesmo os eleitos, ou os escolhidos. Então, o espírito do anti-messias, ele vai trabalhar com milagres e prodígios de engano. É arte mágica, é feitiçaria. E tecnomancia tem a ver com tecnologia. É a feitiçaria tecnológica que cria uma imagem. Eu lembro a você que a imagem é pecado de ser criado. E o que mais a IA faz hoje é a imagem. E uma hora essa imagem, a imagem que era de idolatria, que não tinha fôlego, diz em Apocalipse que a imagem vai ganhar fôlego, ela vai poder falar. Então está sendo construído isso, um altar moderno. Tá? Se possível, para enganar os eleitos. Não vai enganar a todos, porque não é possível. Então tem uma minoria aí atenta a isso aí. Deixa eu te mostrar um outro versículo. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Livro do profeta Oséias. Ó, eis que o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, isso aqui é uma acusação contra os sacerdotes. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim.
sacerdotes rejeitados já. Visto que vós esqueceste da Torá. Os sacerdotes ignoraram a Torá. Lei do teu Elohim. Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Então, nossos filhos passam a ter comportamento porque nós, como pais e sacerdotes, ignoramos a Torá. O que é a Torá? Ensino, instrução sobre a lei. Porque foi dado o princípio virou lei, porque se quebraram o princípio. Ele faz o princípio ser uma lei para que eu enxergue o princípio. Quem cumpre um princípio não tem problema com lei, porque é princípio. Entende? Aí tem a ver com o quê? Ignorância. E é isso que vai respaldar no reino espiritual, porque as pessoas fazem as coisas por ignorância. Olha só, eu li esses dois aqui. Vamos lá para Levítico, para você poder entender o que está acontecendo. Em Levítico, capítulo 4, olha, se possível vai enganar os escolhidos, toda uma estrutura aí, olha só. Levítico 4, ele vai falar de pecado do sacerdote, pecado dos líderes e pecado do povo. E vai falar sobre oferta de reparação. Um tipo para o sacerdote, um tipo para a liderança, né, que são os líderes, e um tipo para o povo. Eu não vou nem entrar nas ofertas, porque eu já falei que eu não vou falar dela aqui sem te fundamentar bastante. Mas eu vou te mostrar que há ofertas diferentes para resgate e que tem a ver com a ignorância. Vou te mostrar só alguns versículos. Capítulo 4. E eu estou fundamentando isso para você entender o que é a Lupercalia, o que é o culto. E que as pessoas se envolvem porque são ignorantes. O que é ignorante? Não tem o conhecimento. Versículo 1. Fala aos filhos de Israel e orienta, é uma orientação. Se alguém pecar sem intenção de fazê-lo, a pessoa não tem intenção, porque está no engano, mas transgredir de algum modo a qualquer mandamento do Senhor, assim deverá proceder. O que ele está falando? Pecado sem intenção. Pecado sem conhecimento. Ele está falando aí. Aí ele vai melhorar isso. Versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância, pecar por quê? Por ignorância. E infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Então, tem oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A oferta pelo pecado foi o cordeiro, que você não pode ser oferta pelo pecado, porque você é pecador. Tem que ser pura. Então, ele se ofertou e pagou aquilo que você não podia pagar, e nem eu. Mas eu tenho a culpa. Eu oferto pela culpa, para redimir a minha culpa, a parte que me cabe. São dois tipos de oferta aqui. Aí, porque quando você fala disso, não, mas Deus já deu oferta. Deu oferta que você não podia dar, cabeçudo. O que você tem que dar, você tem que dar. Porque a lei espiritual tem a ver com altar e oferta. Sempre. Vamos lá. Que eu só estou te informando. Aí, no versículo 22, olha, quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Então, tem pecado, tem culpa. E aí ele vai estar falando,
Se for sacerdote, no versículo 3, tem uma oferta. Se for líder da comunidade, no versículo 13, tem outra oferta. Se for só alguém da comunidade, no versículo 28, tem outra oferta. Eu não vou falar agora dos valores da oferta, porque ela está aí criptada no animal. São animais diferentes, têm valores diferentes. Tá? E tem grupos diferentes, sacerdote, líderes e povo. Entendeu? O sacerdote que pecar, ele compromete com Baal, com Beuzebu, da religião que dá a estrutura. O líder que pecar, o líder da adoração, o líder da música, o líder da dança, o líder da intercessão, compromete a igreja com a sensualidade. E aí, quem eu tenho? Eu tenho Beuzebu, eu posso botar que é Marte. Eu tenho a sensualidade de Vênus. Agora, o restante vai se comprometer com quem? Com Atenas. A deusa que trabalha com a razão, da tecnologia. Entendeu? Toda essa manipulação aí da estratégia. Agora, ele tem como montar uma estratégia no local de culto. Porque nós, em camadas sociais diferentes dentro da igreja, liberamos o pecado que eles queriam, levantamos o altar, destruímos a igreja por dentro. Mas vamos lá, eu só estou te dando informação. Tá? Agora, olha só, vamos ver aqui o que é. Ó, isso aqui. Ó, o que é o Dia dos Namorados? Só para você ter uma ideia. O Dia dos Namorados, amplamente celebrado como um dia de romance, com flores e declarações afetivas, na verdade é um sofisticado disfarce de uma prática espiritual extremamente antiga e carregada de contaminação. Por trás de flores, chocolate e jantares românticos, há uma perpetuação, uma renovação camuflada de um sistema de adoração pagão, herdado diretamente dos cultos de fertilidade antigos, em especial da Lupercalia romana. Era um culto. Então, vamos lá. O grande perigo desta prática não está somente na celebração em si, mas no engano. E olha que o povo está sendo enganado. Profundo que envolve a ausência de discernimento profético, autêntico da igreja, para identificar as estruturas espirituais ocultas operado por trás dela. Beuzebu vai pegar essas igrejas e vai dar estrutura. E quando você vê a estrutura, essa igreja vai ter fama de rica. Se lembra, né, Apocalipse? Ó, deixa eu te mostrar. Como assim? Ó, Apocalipse aqui, ó, capítulo 2. Olha o que ele vai dar a estrutura e você vai olhar a estrutura e vai achar que você está bem na fita. Ó, olha aqui. Apocalipse capítulo 2, ele vai falar com a igreja. Ó, tem alguém com o microfone ligado. Ó, vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Esmirna, ó, versículo 9: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Ela era pobre e tinha aflição, mas ela era rica. Agora, olha só isso aqui. Não escrevi, mas está por aqui. Ó. A igreja de Pérgamo, ó, a igreja de Pérgamo, conheço o lugar em que vives, versículo 13, onde se encontra o trono de Satanás.
O trono de Satanás está lá. Apesar disso, permaneces fiel. Então, tem uma pobre num lugar e tem outra que está diante do trono de Satanás. Trono de Satanás, governo. E ele permanece fiel. Só que tem um grupo lá. Ó, versículo 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Porquanto tens contigo, está lá na igreja, tem contigo quem segue a doutrina de Balaão, aquele feiticeiro, ó, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Aonde que estão esses líderes? Dentro da igreja. Seduzidos e seduzindo a igreja aí para essa prática de Balaão que eu falei esses dias todos. Está aqui. Não está fora da igreja, não. Está dentro da igreja. Tá? E aqui eu preciso olhar para isso com muito cuidado, porque isso aqui ele tá mostrando, ó, são as 7 igrejas da Ásia e o que vai acontecer nos últimos dias, dentro da igreja. Não é fora, não. Tem outra aqui no capítulo 3, ó. Ao anjo da igreja de Sardes, capítulo 3 do Apocalipse, declara aquele que tem 7 Espíritos de Deus, as estrelas, conheça as tuas obras. Tu tens fama de estar vivo, mas está morto. O que que diz? Caraca, olha o tamanho do ministério, olha a estrutura que eles têm. Muitos têm fama de estar vivo, porque tu olha a estrutura, mas está morto. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem estrutura está morto, não. Não estou falando isso. Só uma parte. Que quando você pega Jezabel, que trabalha para é uma sacerdotisa de Baal, o templo dela, o palácio dela, ela servia uma copa com 850 pessoas sentadas. Olha o tamanho da estrutura para você botar 850 pessoas à mesa para comer. Poxa, é rica. Tem uma baita estrutura. Não é? Na minha Copa aqui onde eu estou, senta 4 pessoas. Na dela sentava 850 pessoas. Mas ela é rica. Entende? Então, quando você vai ver as estruturas, você se impressiona. Por que você se impressiona? Porque você olha para a mão. Ó, a mão do ilusionista, você olha o que ele tem na mão. E enquanto você está olhando para a mão, tem algo invisível controlando tudo. Essa é a arte mágica do ilusionismo. Então, olha só. O grande perigo está na prática, não está somente na celebração. Então, o sistema jurídico, porque isso aqui é questão de tribunal. No mundo espiritual, ignorância não é inocência. As leis espirituais de Deus regem não apenas a eternidade, mas também as alianças, os pactos e acessos legais que espíritos malignos usam contra nós, contra o homem, contra a humanidade. E nós estamos perecendo porque saímos daquilo que nos orienta, Torá, que é Oséias 4:6. O maior erro que houve foi a igreja ser enganada pelo espírito de Roma e falar que a Torá era para os judeus. A Torá é eterna. A Torá é a própria palavra encarnada. Aí eles dividiram. O Taná são todo o que eles chamam de velho. E o Brit Hadashah é o novo, mas é um livro só. Procura aí Jesus falando, isso é coisa do velho. Jesus nunca falou que é coisa do velho. Jesus falava, está escrito, mané. Mané é por minha conta. Está escrito. O que ele dizia? Está escrito.
E ele não dizia, vou te falar o capítulo e o versículo. Não, está escrito. Tu tem que ler e saber que está escrito. Aí, olha o que a teologia fez, porque isso é invenção da teologia. Vamos dividir os livros por capítulo e versículo. Tem histórias que foram divididas no meio, você se perdeu. Não há inspiração de Yud-Re, Vav-Re para dividir em capítulo e versículo. Isso é coisa do homem, se você não sabe. Por isso que Jesus não dizia, está escrito. Não, está escrito. Ele, vamos abrir agora no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. Isso é coisa nossa. Mas Jesus não falava isso, está escrito. Tu lê? Se tu lê, tu sabe que está escrito. Bom, sempre que partimos de práticas que violam princípios estabelecidos por Deus, mesmo sem intenção consciente, acessos demoníacos são legalizados. Aqui está a chave. Eu não conheço por ser ignorância. Quebrei o princípio? Vai ser acessado por espíritos, por demônios. Essa é a chave da legalidade espiritual. Eles não querem saber se você sabe, se você não sabe, se você é ignorante. Você quebrou. Mas eu quebrei porque eu não sabia. Problema teu, tu tinha que saber, está escrito. Tu sabe por que você não sabe? Porque tu passa mais tempo com o celular, a vara mágica deles. Você quer ver? Feitiçaria antiga. O cara pegava uma mágica, falava uma palavra de encantamento, mirava para uma coisa para se abrir um portal. Já viu? Os filmes da mágica aí do Harry Potter? Ele mira, aí faz assim, lança um encantamento, abre um portal. Se você pegar o cara agora chegando em casa, ele vai pegar um objeto de tecnologia, um controle remoto. Ele vai mirar para o portão dele. Ele não vai falar mais nada, mas ele vai virar para o portão e vai apertar. O que vai acontecer para o portão de garagem automático? Vai se abrir. Tecnomancia. Há uma feitiçaria aí por ondas eletromagnéticas, frequências que vai atingir lá. O que é o controle remoto? Você tem um ponto de contato ligado a uma frequência que ele é ativado pela frequência. Por que as pessoas não estão manifestando mais demônios? Porque elas são frequenciadas desde 2000 para cá. Elas são induzidas e controladas por ondas invisíveis e fazem exatamente o que eles querem. Por frequência. É demônio remoto. Pai, com licença, mas então a gente não tem chance de fazer as coisas certas, porque de 2000 para cá é tudo tecnológico, não tem mais nada como na nossa época. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou exatamente agora fazendo uma coisa certa usando tecnologia. Usando ela para o lado bom. Eu estou usando um instrumento deles para te ativar para o reino. As coisas de serem feitas de forma correta é fazer o techuvá para Torá. E precisamos de um mestre de Torá que ensine sem trazer o halahá, que são as leis deles. A gente quer os princípios de Adonai, porque está misturado o princípio de Adonai e lei humana. Regras humanas. E a gente tem que destrinchar isso aí, senão a gente vira um legalista da religião judaica e ninguém aqui está mandando ninguém ser um legalista judaico, porque Jesus combateu isso. Ele não está falando da religião, ele está falando de um relacionamento prático e diário com Adonai, com o Senhor, Yud-Re, Vav-Re. Então a gente vai precisar filtrar, porque Adonai ele tem onisciência, ele tem conhecimento de tudo. O anti-messias, o inimigo, o Hassatan, não tem. Para que ele possa ter, ele está usando a tecnologia.
A tecnologia diz agora onde tu está, diz aonde eu estou, porque o satélite diz que eu estou aqui. Ele sabe exatamente a casa que eu estou. Como é que ele sabe aonde eu estou e como eu estou me locomovendo? Pelo celular que eu carrego. A propaganda do Itaú, em 2018, anunciava: aproveite agora, a vida é agora, o tempo é agora, desfrute agora. Tá? As famílias brincando, as crianças correndo, a praça, coisa linda. Depois termina, porque hoje nós estamos na sua mão, amanhã você estará na nossa. Fecha com 2023 dentro da mão algemada. Ele anuncia que algo aconteceu em 2023. Você sabe o que aconteceu em 2023? Eu sigo acreditando que foi startado a tribulação. O governo do anti-Messias startou em 2023. 2023, com 7 anos, vai fechar em quanto? Vê o que mudou de 2023 para cá. Vai fechar em 2030. Não é isso? E vê se não tem uma agenda de 2030. O final. Mas antes do final, você tem 7 anos. E quem anunciou, procure na internet aí, propaganda do Itaú feita por Fernanda Montenegro, que é estrela da elite mundial. Então, durante 7 anos, tem a possibilidade de resgatar os 7.000 que estão faltando. Sim, os 7.000 estão sendo ativados para que você possa se alinhar, porque, humanamente falando, você pode estar na caverna, você pode estar no mato, você pode estar na montanha, você pode estar na praia. Eles hoje têm rastreadores de sensor. Você pode estar debaixo da terra que eles vão rastrear o teu calor e vão dizer: tem ser humano aqui. Eles sabem identificar quem está ali. Só tem um jeito de você se proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas você não vai habitar no esconderijo do Altíssimo de qualquer maneira, se não fizer techuvá e corrigir as coisas de acordo com a Torá. É isso que a gente está fazendo. Ensinando para que haja correção do que está errado. E festa pagã é a coisa errada. É o que eu estou tentando mostrar. Aí você parece um maluco, porque você está numa caverna batendo, ensinando, e o cara está num palácio. Se lembra? Elias quebrando o altar de Baal, escondido numa caverna, dependendo da provisão diária. Ele dependia que alguém dentro do palácio tirasse alimento do palácio e levasse para ele comer. Mas Jezabel sustentava com fartura 850 profetas mentirosos. Profetas usando o dom contaminado. Você disse: não, Deus não está na caverna, Deus está no palácio. Não, Deus estava na caverna, mas não estava no palácio. Mas o que o pessoal olha? O que tem na mão. Eu tenho na mão a estrutura, pô. Eu estou num palácio. Olha o tamanho do ministério. Não importa o que está acontecendo nos bastidores, porque você não vê os bastidores. E eu sei, porque eu cuido de pastores há anos e anos e anos. Estou com outro caso cabeludo aqui na mão para resolver. Entendeu? Você tem ideia? Caso que pode estar até envolvido com pedofilia de pastor. Entendeu? Mas nos bastidores está ocorrendo. E o primeiro a denunciar e falar que tem que entregar na justiça sou eu. Não pensa você que eu vou alisar, não. O problema é seu, meu amigo. Eu vou cuidar do lado Pedofilia de pastor é o que mais tem, né? Porque é uma vergonha. Mas eles são vítimas, Christian, desse sistema que eu estou denunciando. Meu problema não é eles, não. O problema é que eles são vítimas. Eles já entraram e pegaram essa droga malhada. Quando eles porque você quer ser pastor para ganhar dinheiro? Pô, já está errado. O que te motivou? Qual a Kavaná para abrir uma igreja?
ter vida boa, está errado. Meu irmão, eu tenho mais de 30 anos com isso, paga aluguel. O apóstolo Paulo morreu numa casa de aluguel, não é? Frente para a praia, eu estou querendo uma dessa. O aluguel dele era outro nível, ele morava de frente para a praia, coisa que eu amo praia. Você não tem noção de como eu gosto. Bom, Na Itália pagamos 47 anos de aluguel. Você sabe que são mais de 4 milhões de sacerdotes mantidos no mundo inteiro pela Igreja Católica, muito bem mantido. Faça uma pesquisa e veja o número de sacerdotes católicos que são mantidos em tudo: casa, comida, bebida, transporte. Tem uma baita estrutura para mantê-los e bem. E eles ensinam que você, ministro, tem que ser miserável, que não tem que dar dinheiro para você, mas eles pegam. Eles são mantidos pela instituição. O exemplo é o Papa. Nem a rainha da Inglaterra tem mais ouro do que o Papa. E o Papa é um rei. E a moeda agora vai ser ouro, que é o metal. Vê quanto está o preço da grama do ouro. Isso vai ser moeda de troca, escambo. Porque o sistema monetário vai ser controlado pelo antimessias. Se você não tiver algo para trocar, sem ser identificado pelo sistema que está sendo implantado de controle total dentro de um aplicativo, com moedas virtuais, com identidade virtual, com tudo virtual, 2030 diz que tu não vai ter nada, vai ser feliz. Sabe por causa de quê? Tudo está sendo empurrado para o curral eletrônico. Está no aplicativo. Se o sistema sair do ar, tu não paga, tu não compra, tu não vende, tu não prova nem que tu é tu. Se tu não prova nem que tu é tu, tu não prova que tu é dono de nada. Então ele diz, quando o sistema voltar, fofinho, eu vejo quem você é e o que você tem. Mas o sistema está fora do ar. Toma um número, mané. Pá! Eu já vi isso, separar o povo e marcar. Você tem um número agora. A perseguição e o extermínio do povo judeu foi feito por Hitler quando eles só tinham identificação, uma estrela de 6 pontas amarela e um número. Pediram para que fosse cadastrado endereço e nome para que eles pudessem protegê-los nas casas. E eles caíram na besteira de dar endereço e nome. E o governo chegou lá para pegar todo mundo para levar para o campo de concentração e extermínio. A história está se repetindo de forma moderna na nossa cara e nós não estamos vendo. Eles estão repetindo a história. E o governo do anti-Messias está se levantando aí para perseguir quem ama a palavra. Quem ama a palavra, quem gosta da palavra, quem quer viver a palavra, tem a ver, sabe com o quê? Com Sem. Abraão vem da tribo lá de trás. Sem é quem ama a palavra. É da linhagem de Noé. Mas tem outros que não amam a palavra. Odeiam a palavra da verdade. E você vai ser perseguido por causa da palavra. Eu vou proteger os que guardaram a minha palavra e que deram testemunho. E esqueça que quando o anticristo chegar aqui, tu vai ser arrebatado. Mentira de Roma! Tu não vai, não. Eu também não vou, não. Eu vou ter que enfrentar e me posicionar sem negar. Bom, deixa eu voltar para cá que vai fugir muito. Vamos lá, Jesus. A legalidade espiritual não depende da intenção, mas de transgressão. Assim como o casal Adão, ao tocarem no fruto proibido, abriram um portal espiritual, mesmo antes de compreenderem todas as implicações
O povo de Deus hoje, ao participar de festas consagradas a deuses pagãos camuflados, reativa antigos pactos de adoração demoníacas. Olha o que diz aí o Salmo 106, versículo 37 e 38. Olha, ele vai denunciar. Ó, o que está sendo feito em Levítico 25. Ó, Salmo 106, ele diz, ó, é moderno? É. Olha o que é. 36. Prestaram culto aos ídolos. O que é um ídolo? Uma imagem. Antigamente não tinha boca, não falava. Não é? Salmo 115, Salmo 135. Aqui, ó, que se tornaram uma armadilha para eles. É uma armadilha! Ó, chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas ao demônio. Quando tu leva teu filho e tua filha para esse tipo de festinha, tu está sacrificando eles a demônio. Está consagrando eles a demônio. Ó, derramam sangue inocente, o sangue dos seus próprios filhos. E filhas sacrificadas ao ídolo de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue dele. Tornaram-se impuros por meio dos seus infames. Prostituíram-se por suas ações. Ah, nós temos problema com nossos filhos. Eu também tenho. Por quê? Porque receberam herança de idolatria. A idolatria nos leva à luxúria. Responsável pela luxúria, pelo prazer carnal, pelas perversões, está na idolatria. E quantas gerações vêm antes de mim que foram para a idolatria? Quantas gerações vêm antes de você que foi para a idolatria e te deixou uma carga genética de herança? Aí você quer culpar o pai e a mãe, querido, a gente recebe isso antes de nascer. E muita coisa nós não quebramos porque nós éramos ignorantes, mas eles não querem saber que eu era ignorante. Agora eles chegam à idade que eles têm que se posicionar e falar, não, eu não quero, mas essa decisão agora é tua, porque você, agora, por sendo maior, responde por você, eu não respondo por você. Existe oferta de purificação que tem que ser dada da criança. Existem 4 ofertas. Quando você apresenta a criança, ele não nasce conectado em Deus, ele nasce separado de Deus. Ninguém nasceu conectado em Deus, porque todos nós viemos de Adão e Adão gerou separado. Então, você é criado no ambiente da igreja, na Querilá, no tabernáculo, na congregação, na Beit, como você queira chamar. Mas você não nasceu de novo, você nasceu da vontade da carne, do homem e de uma mulher. E, às vezes, até sem vontade, porque se o cara pegar a mulher sem vontade dela e semear ela, ela vai engravidar, ela não teve nem vontade. Mas, afinal, pai, não é nem para apresentar a criança na igreja quando nasce? Não é, mas até a apresentação é errada. A maioria vai lá e não dá nem oferta. A Maria e José, quando apresentaram, levaram oferta para Jesus. E quando apresenta, você, o pai, diz a Deus, eu sou responsável diante do altar, diante da testemunha, de eu criar o meu filho e ensinar os princípios, inculcar os princípios na minha casa. Aí nós apresentamos, consagramos ele a Deus, agora ele vai conhecer as coisas de Deus, porque eu consagrei quando eu não vivo. Tendo o conhecimento da verdade. Eu não vivo, e ele me vê no dia a dia eu fazendo outra coisa, porque eu sou religioso quando eu vou na igreja, mas no dia a dia minha própria casa é um inferno. Porque o ambiente do céu é lá na igreja. Tem filhos que quer que o pai e a mãe convivam com eles na igreja, porque na igreja eles são santos. Em casa eles são verdadeiros demônios. Tem gente que sai de casa, põe a armadura para brigar na rua. Tem gente que põe a armadura quando vai entrar em casa. Porque a guerra está em casa, não está nem na rua. Bom, não vou entrar nisso agora, só para você ter uma noção de como a coisa foi distorcida. Né?
Aí, ó, tornam-se impuros. Aí, por que os filhos estão impuros? Bom, por causa disso aqui. A nossa idolatria consagrou o DNA deles para a impureza. Eles também são vítimas. Entendeu? Também são vítimas. Eu conheci gente que se orgulhava, porque o filho era pegador, estava pegando 5 mulheres e era crente, mas ele é viril. Não, ele é prostituto, ele é impuro. E a senhora ainda tem orgulho disso. Porque acha que ele é um boi. Ele é um boi sim, Beelzebu. Entendeu? Vamos lá, senão eu não vou sair daqui. Eu quero pelo menos definir algumas coisinhas dos rituais da Lupercalia. Isso é para quebrar no tribunal também, irmão. Ó, os altares invisíveis da atualidade, porque está moderno, ó. As civilizações antigas realizavam seus pactos abertamente. Sacrifícios humanos a Moloque. Hoje é feito de forma legalizada o aborto. Prostituição cultual a Baal e Astarote, né? É a rainha dos céus e a Baal. Você sabe qual o símbolo de Baal? Um obelisco, um pênis ereto. Está cheio de demarcação da cidade aí de obelisco. É o falo de Baal, apontado para cá, que está sendo adorado aqui. Né? E Astarote, eles fazem esse símbolo aqui, ó. Ó, ó. Já viu que a elite está sempre fazendo isso aqui, ó? Ó. Isso aqui, esse triângulo aqui, representa a parte genital feminina e o obelisco, a parte genital masculina. Ele está falando de um culto de fertilidade, querido. E o olho dentro, sabe, é a parte anal. O olho que tudo vê é o ânus de Baal Peor. Se lembra que há uma denúncia lá? Eu tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho e não beijaram. Sabe quem? A Baal. Você sabe o que é beijar a Baal? Este demônio se materializava, ficava de 4, e os seus adoradores tinham que ir lá e lamber o ânus dele. É isso que a Bíblia fala que beijou a Baal. Os gregos deram o nome de beijo grego. Pesquisa o que é beijo grego e na filosofia grega. Olha o nível de impureza. Por que isso é repugnante para Deus? Porque Deus fez cada coisa com a sua finalidade. Hoje nós temos homens e mulheres sodomizados, viciados a sexo por locais não normais. Tem homens que só têm prazer se for nesse local. E tem mulher também, porque ele é contaminado, ele é impuro. E muitas das vezes, para fazer isso, coloca o outro de 4. Você sabe o que está dizendo para Deus? Que o homem está igual a um quadrúpede, um animal de 4, que o animal é a imagem de Deus. E por que Baal ou Bafomé, ele é híbrido? Tem seios de mulher, tem cabeça de bode, tem falo de homem. Ele é 3 seres. Ele tem um DNA do animal, ele tem o DNA do bode, ele tem o DNA humano e ele tem o DNA de anjos decaído. E esse é o elemento que é adorado como grande gadu dentro de maçonaria. E 90% das igrejas estão envolvidas até o talo com maçonaria e com sociedade secreta e discreta. Eu sei o risco que eu corro de estar falando isso aqui, gravando.
Mas Deus me chamou para ser ministro, minha mãe me fez homem. A verdade precisa ser dita. Segue sendo feitos cultos nos bastidores. A começar em Jerusalém, pela elite maldita. Você vai ver lá que ele diz, este povo que se diz judeu não sendo judeu, mas tem sinagoga. Não se iluda com todas as sinagogas, não se iluda com todos os rabinos, não se iluda com todos aqueles que são judeus. Não se iluda. Você não tem nem noção quem está promovendo essa guerra para cumprir uma agenda. E fica um bando de bobo, ore pela paz. Você não sabe nem definir de lé com cré quem é quem. Quem são os remanescentes, quem não é remanescente, quem está adorando Bafomé, quem é adorador de Gadu, quem faz parte da sociedade sacerdotal, que usa o cabalá da feitiçaria, não é o cabalá verdadeiro. E antes de conhecer, se precipita para julgar os outros, falar que é maluco. Eu tenho 30 anos estudando sobre isso. Escondido em cavernas. E quem mandou eu botar a cara agora foi ele. Agora tu bota a cara. Agora que tu vai botar a cara. Legal demais. Pô. Na hora que eu tinha que esconder a cara, é a hora que eu tenho que botar a cara. É isso aí. Pô. Voltando ao beijo grego, sempre foi uma preliminar para o sexo anal. Pois é, mas é a prática deles, de perversão. Você entendeu? E isso contaminou a carne. Aí, imagina o filho que foi feito depois de uma prática disso. Quem é que estava nesse altar, que era um leito, que não era um leito, era uma cama de orgia? Deus participou disso? Não, Deus é santo, querido. Quem participou disso foi Baal, os demônios. E se entregou sangue branco, sangue vermelho, sangue com fezes. E aí? Aí você não entende por que os filhos têm a estrutura que têm. Entendeu? E quando muitos de nós ainda nem se arrependeu disso, ainda nem confessou isso, ainda nem levantou o altar de reparação, o altar está em pé. Mas eu aceitei Jesus. Aceitou, mas tu tem uma capivara enorme devendo. E os seres espirituais cobrando porque tu era ignorante. Bom, ignorante não te justifica. Você quebrou um princípio, porque você tinha que conhecer. E aí nós vamos para as festinhas renovar. Moderna. Vamos lá para me tentar terminar, senão não vai dar. Ó. Vamos lá. Existiam os prostitutos e as prostitutas cultuais de Baal e Astarote, sacrifício de sangue a Lupercus e Pan, que é o sátiro. Hoje o espírito é o mesmo, mas os rituais são atualizados. Sacrifícios são emocionais, de jovens, entregues à imoralidade sexual antes do casamento, casais consagrando seu relacionamento em datas pagãs, sedução cultural legitimada na mídia, filmes de redes sociais. O mesmo altar de Baal, PO, em Números 25, do 1 ao 3, permanece ativo ainda, sob outras formas. Como é que é Números 25? Está aqui, ó. Vamos ver o que é Número 25. Está aqui, ó. Só que ele é moderno. Durante o tempo que os israelitas estabeleceram no vale de Chitim, das Acácias, era um vale, os homens de Israel começaram a se envolver em relação sexual imoral. Está vendo que é imoral? Aí tu pensa que é imoral com as mulheres moabitas. Irmãos,
Um homem imoral ou uma mulher imoral, tu não aguenta nem ficar perto deles, porque a fala deles é só de imoralidade. Ele vê perversão em tudo. Não é? Já viu o que é uma pessoa imoral? Na fala. Imagina nas práticas. Ó, os que influenciam a participar de holocaustos, sacrifícios e festas em oferecimento aos deuses. Aqui está como deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos, deuses e ídolos. Desta maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra ele. Por isso que ele mandou empalar todo mundo, porque era repugnante o que eles estavam fazendo. Mas não diz com clareza o que eles estavam fazendo. Mas tu vai para a história, tu descobre o que eles estavam fazendo. Como é que era o culto. Então vamos falar um pouquinho do culto, que está sendo renovado de forma romântica. Ó, e foram para a casa de Diana, local de prostituição. Ó, a operação das trevas e a estratégia. A estratégia é trazida agora por quem? Por essa deusa aí, que é Atenas, da estratégia. Ó, a atuação de Satanás é sistêmica. Ela oculta o pacto demoníaco sobre o véu da cultura popular. Cultura tem a ver com culto. Ela desativa o discernimento profético da igreja através do entretenimento e do romantismo. Um bando de homens e mulheres sem Bíblia, sem profundidade na Bíblia, para manter as pessoas lá, faz agenda de entretenimento. E fica igual um clubinho. Tem locais que cada semana é um pregando. Porque o próprio líder não tem conteúdo para pregar o ano inteiro, ele. Então ele traz um animador de plateia. E é um show. Será que ele tem um altar ou ele tem um palco? Você consegue entender isso? Aí eu não sei o que é os princípios da festa de Adonai. Realmente eu vou celebrar a festa pagã, porque todo mundo faz. E festa pagã não precisa de princípio, precisa fazer. Dá dor de cabeça descobrir. Entendeu? Ó, ele oculta o pacto demoníaco no véu da cultura popular e desativa o discernimento profético da igreja através do entretenimento e do romantismo. Ele bloqueia o entendimento da guerra espiritual através de uma teologia rasa, mística ou liberal. Vai ver quem é o pessoal da teologia liberal no Brasil. Vai ver onde começou o movimento da teologia liberal, em Roma. Papa Francisco, que partiu, se é que partiu, era da teologia liberal. Entendeu? Tem aí um pastor batista, eu não vou dar o nome dele aqui, que ele é da teologia liberal, escritor, uma baita estrutura. Ele diz que naquela cena de Jesus com a mulher no poço, que Jesus, ele diz isso abertamente, pesquisa na internet, Jesus queria ejacular nela. Ele diz isso porque ele é da teologia liberal. Que ele estava oferecendo o que ia sair dele, que era espumante. Ele diz isso aí. Qual era a intenção de Jesus com aquela mulher? E isso é coisa da cabeça dele, porque é um profano, um impuro. Mas a igreja assim, ó, os livros assim, o discipulado dele assim, ó, porque o povo é enganado, irmão. O Deus deste século cegou o entendimento para que as pessoas não vejam. É ilusionismo. Irmão, eu tenho 54 minutos já. Eu vou ter que parar. Deixa eu tentar fechar só a festa. Ó. Ó. Ah, Jesus.
Assim, milhões de cristãos participam normalmente de pactos, né? E tornam-se vulneráveis. Qual o objetivo disso? O objetivo final desses pactos não é simplesmente a celebração de um dia, mas a contaminação do DNA espiritual de famílias inteiras. Esta contaminação torna o povo vulnerável, fragmentação de alma, ativa cadeias de iniquidade hereditária, permite doenças espirituais, emocionais e físicas, gera esterilidade ministerial e financeira. Como é que eles fazem isso? Pela contaminação dessas festas. Por isso que se torna impuro. Tudo que envolve sangue envolve DNA. Sangue tem o branco, tem o vermelho, tem o verde, tem o preto. Os sacrifícios a Moloque é sangue preto, porque tem que queimar. Então, o sangue queimado, ele tem um poder dentro da feitiçaria enorme, por isso que tem o sacrifício. Entende? Por isso que se sacrificam inocentes. E aí eles vêm complicando. Eu não vou muito, não. Eu vou deixar aqui, ó, amarrado, para que eu possa voltar nesse tópico aqui. Se der, semana que vem eu volto aqui, ó. Que eu vou fechar com algo aqui para vocês, ó. Para não ficar muito extenso, porque nem todo mundo ouve, irmão. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Abra em Tessalonicenses. Primeiro ou segundo? Primeiro. Capítulo 2. Versículo 3. Está escrito assim, ó. Não vos deixe fazer o quê? Enganar. Tem pastores que estão enganando porque eles estão enganados. Não estou dizendo que ele é ruim, não. Ele só tem que ser humilde de falar, eu fui enganado. Eu quero sair do engano. Tá vendo? Não vos deixe enganar de forma alguma. Tem várias formas. Porque ninguém, por ninguém. Porquanto antes daquele dia, que dia? Virá a apostasia. A apostasia é porque o amor de muitos esfriou. Ó, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que todo mundo quer? Perdição. O que leva todo mundo para a perdição? A iniquidade. O que é iniquidade? É o DNA distorcido. Como eu preparo um povo para a iniquidade, para a perdição? Distorcendo por contaminação impura a cadeia de DNA. Eu modifico. Como eu modifico? Sangue. Sangue é vida, sangue é um altar. Sangue é uma moeda. Aonde tem sangue? Aonde você faz teste de DNA? Saliva faz teste de DNA. Sêmen faz teste de DNA. Leite de peito faz teste de DNA. Sangue vermelho faz teste de DNA. Cabelo faz teste de DNA.
Será que envolve isso tudo num ato sexual, num culto? As pessoas acham que o sexo é só dois corpos, né? Que vai ter agora uma fricção um no outro. São dois corpos, duas almas e dois espíritos. Se tiver só os dois, porque pode ter mais corpos. Um é o corpo espiritual e o outro é o corpo físico. Coríntios fala isso, de dois tipos de corpo. E se esses seres participam, não é só dois corpos que estão ali, tem mais corpos. Aí você vai ver porque o grego fala de Baco. Bacanal é sexo grupal. Ah, mas só tem duas pessoas, não foi sexo grupal. Eu não sei quantos seres participaram. Porque se vários seres espirituais participaram do teu sexo, tu fez bacanal. Bacanal não é feito somente com um ser humano ou um trisal, porque é três. É porque tem uma pluralidade de demônios ou de deuses no altar sexual que você levanta. E o dia dos namorados, as pessoas foram se deitar nas camas de motéis que se deita homem com homem, mulher com mulher, que se deita grupo e que está sempre cheio de nódoas. E há um julgamento, Hebreus 13:4. Deus julgará o leito dos imorais e dos adúlteros e dos fornicários. Se há um julgamento, há uma sentença. Então, se ele julgar o teu leito hoje, o que ele vai achar no teu leito? Tem nódoas, não tem nódoas? Tem mancha, não tem mancha? Tem É odor, verdade. não tem odor? O pai, desculpe atrapalhar, se o senhor se lembra, eu tinha falado com o senhor de Baco, que na Itália é perbacco, tinha até propaganda na TV, mas é a tradução de caramba. A palavra caramba deveria ser cancelada definitivamente aqui no Brasil, porque tu tá chamando um Deus, tu tá chamando um Deus e não sabe, entendeu? É uma tradução. Baco bebe, Baco tem a coroa, tem tudo isso, entendeu? Eu procurei explicar para os meus filhos, mas o senhor sabe que eu estou ficando velho, estou ficando doido e dá vontade de... Mas tá bom, deixa para lá. Essa é a fala da ideologia que colocaram na cabeça da juventude. Só muda a casa. Todo mundo acha que a gente está ficando velho. Eles até dizem que a Bíblia está velha, tem que reescrever a Bíblia. Entendeu? E ela não está velha, ela está atualizada. Né? Então está aí, ó, caramba, é Baco. Entendeu? Então, vamos fechar? Aqui, ó. Olha só isso aqui. Versículo 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele não seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, no 7, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento deste anticristo, ou antimessias, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Olha só, existe uma torre que vai dar o poder ao anticristo. Para a torre dar poder ao anticristo, ele precisa de sinais. Será que ele está falando aqui de tecnologia?
Ou de 5G? Sim. Você viu que 2019, quando iniciou aí o PAN de demônio, né? Que foi uma ação de medo, de pavor, né? A gente via assim, olha, está aparecendo umas luzes. Está aparecendo umas luzes no céu andando. Se lembra? Eram os satélites sendo enviados para controlar tudo. E, ao mesmo tempo, eram instaladas as torres, satélites no espaço, torres sendo levantadas para montar uma estrutura de redes de frequências, e as pessoas passaram a ser ativadas com nanotecnologia, com grafeno, que são componentes que montam um software dentro da pessoa para ser frequenciado por essas antenas, essa frequência. Fizeram na nossa cara, com ilusionismo. A tecnocracia não é, o governo dele não é de direita nem de esquerda. É de tecnocracia. Por isso que tudo está no celular. Se lembra que o pessoal começou nesse período? Você não tem celular, não, eles estão dando. Se lembra que estavam dando celular? Não tem, não, eles estão dando. Se você não tem, ó, querido, eu estou aqui, eles sabem onde eu estou. No dia que eu desligar isso aqui e zunir ele longe, eles não vão saber aonde eu estou. Porque eles sabem porque tem um chip. E eles ainda não tiraram o chip dali e botaram dentro de mim. Porque eles querem tirar dali e botar dentro. E eu sei, em mim eles não vão botar na mãe deles, em mim eles não vão botar, não. Nem na minha, nem na minha família. De jeito nenhum. Entende? Então, querido, eu vou parar por aqui. Tá? Ó, O senhor sabe que o chip passa também dentro de uma agulha, né? sim, eu sei. Ele consegue ser muito menor do que o grão de um arroz. E tem uma bateria de lítio. E hoje tem e você tem ele em líquido. Por isso as doses. Bom, vamos lá, ó. Vamos fechar aqui. Versículo 10. 9 e 10 e fecha. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas ilusórias. É ilusionismo, é engano. E diz, e com toda a artimanha e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que poderiam salvar. Eles rejeitam o amor à verdade. O que pode salvar é a verdade. E a verdade é a Torá. Aí, o ilusionismo dá uma ênfase à injustiça. Aquilo que tinha que ser justo, vira injusto. O errado vira certo. E o certo vira errado. Será que a gente está vivendo isso? Daqui a pouco seremos presos por ser trabalhador. Porque ser trabalhador é errado. Porque o certo agora, você tem que ser aquele que está à margem da lei. O que é a margem da lei? Marginal. Porque é um transgressor da lei. E se você quer pegar o princípio da lei, você vai ser perseguido. Porque eles querem uma terra sem lei. Esse é o símbolo do Capitão América. Pega aí a dica. O símbolo do Capitão América, o herói americano, é um ar de anarquia, sem governo. Pesquisa o que é o símbolo
da anarquia. E eu não quero ser sem governo, porque um sem governo é um desgovernado, é um sem rumo. Eu tenho rumo, eu tenho governo e eu me submeto às leis deste governo. E o meu governo não é dessa terra, o meu governo é celestial. Eu quero me alinhar a Sião celestial e a sua Constituição, que é a Torá. Que Adonai te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Cleudiana, me diga quantas pessoas tem, me passa a relação e vamos tirar a foto de hoje. Irmã Eugênia está bonitona, hein? Sim, senhor. Olha aí a Luciene. Olha aí. Tu tá aí, menina. Olha aí a foto. Pronto. Fotona, hein? Tá bom? Um dia abençoado para vocês aí. Shalom, shalom. Ainda não desliguei. Agora.